Fala pessoal, aqui quem fala somos nós, os proprietários da bola. E quando o proprietário da bola tá em campo, o jogo rola. E quando ele vai embora, acaba a diversão. É isso mesmo, meu amigo João Ebers. Vamos lá pro primeiríssimo proprietário da bola. Rodada número 12 aí do Brasileirão. Tivemos, como de costume, os 10 jogos, né? Dessa vez não teve confusão. Vamos pro primeiro jogo aí. Atlético Paranaense. Esse jogo aí, meu amigo João Ebers, eu esperava mais do Atlético, viu? Mas acho que eu tava subestimando o Corinthians. Mas o Subestimou Atlético... mais o Corinthians. Hã? Subestimou mais o Corinthians do que o Atlético na Copa do Brasil, meu amigo. Eu imaginei que o Atlético ia golear. Mas mesmo assim o Atlético teve mais finalizações, apesar de jogar sem a bola. Mas é isso, cara. Foi um jogo normal. Esperava uma goleada do Atlético. Eu não esperava uma goleada por causa do estilo do Corinthians, apesar de estar na má fase, ele raramente sofre goleadas assim muito grandes. E o Atlético Paranaense agora com mudança de técnico e um pouco disso talvez possa ter sentido um pouco, mas ainda assim conseguiu o resultado. O Cássio trabalhou bastante nesse jogo aí, né? Como a gente pode ver nos melhores momentos. Pois é, agora que tá tendo aqui o primeiro lance do Corinthians. Que não foi lá essas coisas, mas... É, uma defesa fácil do goleiro. E reclamou aí do fumacê aí da torcida. Jogar no sintético é tão diferente assim ou é a mesma coisa? E a gente percebe que os times sofrem quando vão jogar lá em Curitiba, né? Enfrentar o Atlético. Acaba se tornando diferente, mas com o passar dos anos isso está sendo cada vez mais normal e os times têm que se adaptar. Eu acredito que não seja uma desculpa, mas acaba sendo diferente sim. Ali o pênalti que o juiz voltou atrás. E pressão do Atlético o tempo todo, né? Cássio trabalhando. E o resumo do jogo foi isso. Exatamente por isso eu esperava mais, mas o Cássio realmente passa uma segurança lá atrás. Jogador muito importante pro Corinthians aí há muito tempo. O resultado foi mais que justo e o Cássio, como sempre, com boas atuações, livrando o Corinthians de um vexame, né? Como vai acontecer aí no jogo que a gente vai ver daqui a pouco. Você tá se referindo ao Grêmio e Curitiba? Exatamente, o rival do Atlético Paranaense. O Atlético que na última rodada, né, perdeu pro São Paulo fora de casa. Mas ainda meio de tabela ali do campeonato, eu acho que ainda consegue brigar por uma Libertadores. Se o time se encaixar, principalmente com a vantagem que o mando traz. A vantagem de jogar em casa sempre foi um dos trunfos principalmente nesses anos recentes do Atlético Paranaense, que por causa do campo sintético também. E o Atlético Paranaense que geralmente foca mais nas Copas, mas eu acredito que deva lutar por Libertadores. E o campeonato, apesar de estar no meio da tabela, o campeonato ainda está bem embolado, está no começo. E já o Corinthians, né, tá lá em 15º com 12 pontos e com risco de rebaixamento. Se não tomar cuidado agora, o futuro não é bom pro Corinthians. O risco de rebaixamento é bem alto, porque o time cada vez mais em crise não consegue achar um jeito, apesar de ter conseguido a classificação na Copa do Brasil. A situação é preocupante. Teve uma derrota de 3-0 na Libertadores, não consegue se achar no Brasileiro e a situação vai ficando complicada. Ao meu ver, o Corinthians não cai porque tem muito time para ser rebaixado, mas eu acho que na Copa do Brasil não vai emplacar e vai ser eliminado. Aquela partida contra o Atlético Mineiro foi uma atipicidade. Eu concordo que foi. Ainda mais do jeito que foi, porque foi muito subestimado. Mas eu não sei se cai, mas tem que abrir o olho.
Vamos para a próxima partida aí, onde a gente vai ver o dinizismo sendo posto em ação. Mais uma vez. Que é nosso patrocinador. Essa partida aí, cara, é Fluminense, né? Eu sou meio suspeito para falar do dinizismo. Sou um grande fã desse estilo de jogo. Mas Flusão tá jogando. Cara, eu vejo o estilo de jogo do Diniz como um estilo de jogo muito bom, mas tem jogadores do Fluminense que são muito ruins. Na última partida contra o Galo, o Guga estragou o jogo, errou tudo que tinha para errar. Mas hoje, nessa partida com o Marcelo, né, eu acho que o time já conseguiu jogar um pouco melhor, apesar de ter tomado um gol. E era um time alternativo, tava o Cano no banco, o Ganso no banco. Mas mesmo assim, o time com um jogador a menos conseguiu virar um jogo que tava perdendo de 1-0. E, cara, eu acho que o Fluminense, um bom time. Faltam algumas peças, mas mesmo assim é um time que vai brigar por bastante coisa. Eu também acredito que possa brigar por bastante coisa. E o Diniz ainda tem. Ele é um excelente técnico, mas ele ainda tem essa de. Quando tá no meio pro final ali, o trabalho dele dá uma baixada. Agora que o Fluminense deu uma queda, já estavam falando nisso de novo. Mas eu acredito que pode dar certo sim, tem tudo para brigar por títulos. E o estilo do Diniz já foi, pelo que eu vi nos melhores momentos, no primeiro lance já estava quase surgindo efeito, né? De a pressão, o Bahia quase entregou. A E aí expulsão do agora Nino mostrando aí. a expulsão aí. E o time perdendo de 1-0 já nesse momento, mas mesmo assim o time não se abateu e conseguiu a virada. Cara, eu acho que o Diniz nunca pegou um elenco tão bom. Eu acho que esse elenco do Fluminense é o melhor que ele já pegou na carreira, mas mesmo assim ainda faltam algumas peças. Se ele pegar falha da zaga, né? Acho que foi o Lele que fez gol, foi bastante esperto. Mas é isso, cara. Acho que falta o lateral esquerdo, o Alexander, fazia um ótimo trabalho, foi vendido também, perdeu algumas peças, mas acho que com o tempo o time vai se encaixando, cara. Eu acho que o Fluminense vai sofrer no próximo jogo do Brasileirão, porque o Nino, ele é um zagueiro muito importante. Acho que a melhor dupla de zaga do Fluminense é o Nino e o David Braz. Eu acho o Felipe Melo muito ruim e o Manuel pior ainda. Então o time vai sofrer no próximo jogo. Não tava, mano. Olha aí, jogadinha. Tinha 3 jogadores do Bahia, o cara conseguiu furar a linha ali e receber sozinho. É isso, cara. Eu acho que o Fluminense vem fazendo bons jogos, sim. E é um bom time. Um time que é legal de ver jogar. Vai brigar aí. Ao menos vai pegar uma Libertadores ali, um terceiro, quarto lugar de Brasileirão. Os times do Diniz tem muito essa proposta de jogar bonito, é agradável de se ver jogar, né? E mostra aí que o time tem poder de reação. Com um a menos ainda conseguiu virar o jogo. Essa vitória tem que ser muito valorizada. E ainda era um time alternativo. Pois é, ainda tem isso. Mostra que apesar de ainda faltar algumas peças, ainda pode resolver algumas coisas como esse jogo. Já o Bahia, né? Ganhou do Palmeiras no último jogo. O Bahia joga bem em casa, ainda sofre um pouco fora. É um time que tá lá embaixo, brigando contra o rebaixamento, pode-se dizer, mas é um time que joga bem, cara. Eu gosto de ver o Bahia jogar. Essa vitória contra o Palmeiras, né, que é um time forte, mostrou isso. A vitória contra o Palmeiras mostra que o time, que apesar de estar lá embaixo, tem as suas qualidades. E tem o trabalho também aí, né? Não foi fácil o Fluminense ganhar o jogo. Então, eu acredito que com o tempo ele pode subir um pouco mais na tabela, mas eu acho que vai ser um campeonato complicado pro Bahia nesse ano que ele voltou. Mas é um bom time, sim. Vamos aí pro Fortaleza e o Galo. O que você achou desse jogo aí? Eu acho que o Atlético Mineiro atacou, mas tem um problema de finalização e também ainda tá em transição de técnico, né? Tem a crise e tal, o time tá com pouco dinheiro.
Mas é isso, é o começo de trabalho, de transição. Então o time vai realmente não vai começar a jogar bem agora. E o Fortaleza joga sempre bem em casa, então foi justa a vitória do Fortaleza. O Fortaleza foi muito bem. E a defesa do Atlético também dá muitos passos e com um ataque tão bom quanto o Fortaleza, isso é mortal. Fortaleza, a torcida sempre marcando presença aí, né? E eu esperava mais do Atlético, cara, mas desde o começo do ano eu esperava mais do Atlético. Acho que é um time que vem decepcionando o ano todo aí. Um padrão de decepção. Fortaleza é um bom time, tá se encaixando, mas mesmo assim eu imaginava ao menos um empate. O Galo teve mais a bola, né? Finalizou mais, mas só conseguiu marcar ali no finalzinho com o jogador que, além de ser um grande atacante, fundou o espiritismo, né? Então é um cara que a gente tem que respeitar bastante. O Atlético realmente vem decepcionando muito. Desde o ano passado já tinha esse problema de finalizar ataca, mas sempre não mata o jogo. Aí quando o adversário chega é fatal. E a defesa tá uma peneira, né? Como pode ver aí, ó, corte mal feito. Isso aí também é um pouco de azar, cara. O cara tentou cortar ali no meio, sobrou. É um pouco de azar, mas o sistema defensivo do Galo realmente tomando bastante Esse também falha na marcação. Um dos gols no segundo tempo, né? É isso, cara. O Atlético Mineiro, esse ano aí, difícil brigar por alguma coisa. Não tem sido efetivo, não tem mantido uma regularidade. Realmente vai ser difícil brigar por alguma coisa, mas eu ainda acho que o elenco é muito bom e ainda pode ter uma recuperação. Eu não acredito que vai ser rápido, mas a médio a longo prazo, o Filipão sendo o cara conhecido por ser um cara bom de grupo, né? Pode resolver esse problema que tá tendo nos bastidores do clube e o time passar a melhorar do meio pro ano final. O 10º colocado aí no Brasileirão, com 19 pontos. Meio de tabela ali, vai depender do que fazer de agora pra frente, né? Já o Fortaleza vem se recuperando bem, tá em 8º com 20 pontos. Tudo indica que vai brigar ali por uma Libertadores, alguma coisa do tipo. Fortaleza, nesses últimos anos, tem sido isso, né? Tem sido esse time que figura ali na parte, no meio para cima da tabela. Com certeza o ano passado começou mal, mas depois se recuperou e conseguiu a vaga na pré-Libertadores. E o Atlético está em 10º, apesar de há 2 rodadas estava em terceiro e já foi para 10º, então mostra como o campeonato está bem embolado ainda. E é isso, vai depender do que vai fazer daqui para frente, ainda pode melhorar. Eu acredito que a tendência seja dos males ficar no meio da tabela até a classificação da Libertadores. E a Agora mesma coisa com o Fortaleza. Vamos pro rival do Galo aí, o Cruzeiro, que pegou o São Paulo e conseguiu um resultado importante. Resultado importante contra o São Paulo. Cruzeiro que vem voltando e até que tá mantendo uma boa regularidade. No Campeonato Mineiro não fez uma boa campanha, mas no Campeonato Brasileiro tá conseguindo se manter. Eu acho que não deve conseguir tantas coisas no campeonato. Gol contra do Rafinha aí. O título, mas deve sobreviver sem sustos e ir para a Sul-Americana. Nesse gol do Rafinha aí, o jogador que estava chegando para finalizar, ele estava impedido. Você acha que ele teve participação efetiva no lance? Devia ser anulado? É uma boa pergunta, porque a arbitragem brasileira ela não segue um padrão, né, cara? E às vezes fala que é interpretativo. Esse lance pode-se dizer que é interpretativo, é um lance muito difícil. Eu anularia, cara. Eu acho que ele participou. Se ele não tivesse ali, o Rafinha não teria por que cortar a bola e fazer o gol contra. Mas falando sobre o jogo, o Cruzeiro soube sofrer. O São Paulo teve 69% de posse de bolas, chutou 8 vezes ao gol, e enquanto o Cruzeiro não finalizou nenhuma vez, inclusive o gol foi contra.
Todas as finalizações do Cruzeiro foram para fora, nenhuma no gol. Ganhou de 1-0 com gol contra, né? Vitória importantíssima, mas, cara, foi sorte e um time que soube sofrer, olha aí, ó. São Paulo atacando, Cruzeiro se defendendo. Mas é a proposta do time, né? O projeto SAF é um projeto de vários anos. Esse primeiro ano aí a intenção é mais mesmo se manter na Série A. Tá conseguindo, cara. Tá conseguindo pontos importantes, fazendo ali umas partidas meio trancadas. É isso, cara. O que o torcedor do Cruzeiro pode esperar é isso. Não pode esperar muito mais que isso. E comemorar essas vitórias importantes aí. A torcida, a gente pode ver que tá frequentando o estádio, tá apoiando o time e entendendo a situação, né? E o que o time tá almejando aí. O time do Cruzeiro realmente não é dos melhores do campeonato, mas tem uma boa proposta com o técnico que chegou. O técnico chegou agora, melhorou o time. E é isso, o jogo foi totalmente... Se fosse para falar que o resultado foi justo, não foi, porque o São Paulo foi muito melhor no jogo. Mas o goleiro Rafael foi bem no jogo, a zaga também estava bem postada, aparentemente, e o time conseguiu segurar o resultado. Então, de uma maneira resultadista, o time foi bem. O São Paulo está em 11º com 18 pontos. É um campeonato muito embolado, mas acho que o São Paulo merece mais um campeonato do que um 11º lugar. São Paulo é um time bem organizado, tem jogado bem. Conseguir fazer os pontos, né? Tem que, um jogo como esse aí contra o Cruzeiro, por exemplo, acho que o São Paulo merecia ao menos um empate, vamos dizer assim. Mas azar, né? Mas acho que o São Paulo merece mais, vai brigar lá em cima. Um bom time. Eu acredito que brigue mais lá em cima. É muito embolada, não dá para levar em consideração a posição que está agora. Porque em uma rodada ou duas pode chegar ao G4 facilmente. Além de que a gente ainda tá na 12ª rodada. Mais ou menos aí um terço do campeonato, pode-se dizer. Tem muita coisa para rolar ainda. O próximo jogo aí é o Grêmio, que massacrou o Coxa. E, cara, pela situação do Curitiba, era esperado um resultado desse tipo. Mas, ao meu ver, o Curitiba não fez uma partida tão ruim assim. O resultado não demonstra aí o Curitiba no ataque, tentando. Não demonstra exatamente o que foi o jogo. Mas, cara, o Curitiba tá numa maré de azar horrível. 4 pontos em 12 jogos. Tudo indica que vai ser o primeiro time a cair. Olha aí, o Curitiba atacando nesse começo. E o Grêmio, que é um time que é muito forte em casa, cara. Essa marcação alta do Grêmio é muito boa. Soares fazendo a diferença completamente. Um jogador que muda o jogo, né? Mas eu achei um jogo, de certa forma, até equilibrado, cara. O 5-1 não mostra o que foi o jogo ali. O Curitiba atacando de novo. Não mostra exatamente o que foi o jogo. Mas o Curitiba tem que cuidar, cara. Tem que se benzer porque tá difícil. Realmente o Coritiba, eu acho difícil ele conseguir... Pode acontecer, né? De conseguir se manter, a gente nunca sabe. Mas, como você disse, o jogo não foi para isso tudo. Não foi para 5-1. Mas o futebol tem disso, né? Quando você tá numa má fase, tá numa área de azar, tudo acontece pro pior lado da coisa. Então, o pênalti aí completamente azar, mas, cara, difícil. O Grêmio é o vice colocado aí, tá invicto jogando em casa. É um time que sabe fazer valer o mano, golaço do Aleph Manga. Ressaltar aí que é um cara que, apesar do Curitiba estar numa fase horrível, é um cara que vem se destacando, né? Mas o Grêmio tá bem, cara. Vice colocado aí do Brasileirão, não perde em casa. Vai brigar aí no Libertadores, fácil. E é um time que subiu, né? O ano passado. Então é um time que conseguiu se reconstruir muito bem. Um projeto muito bom. Trazer bons jogadores e tá mostrando aí um bom futebol. Tem tudo para brigar na parte de cima da tabela, o Grêmio. Eu concordo. O Grêmio nos últimos anos, apesar da queda em 2021, vinha sempre figurando entre os primeiros colocados. Em 2021 foi o caso à parte, que não tinha time para cair. O time era bom, mas acabou caindo. E aí esse ano conseguiu reforçar o time, veio o Renato Gaúcho, que já estava.
E Grêmio e Renato Gaúcho sempre combinam, então acredito que o Grêmio vai lutar, vai ficar entre os 4 primeiros e pode até talvez brigar pelo título, mas eu não botaria muito fé nisso. Mas eu acredito que vai ficar entre os 4 primeiros, no mínimo uma pré-Libertadores aí. O Reinaldo joga muita bola, mano. Sou muito fã desse lateral aí. Soares fazendo a diferença. Jogo de muitos gols, né? O último jogo do Grêmio também, acho que ganhou de 3-1 do América. Fazendo valer o mando, como eu disse. O Grêmio realmente sempre se mostrou um time regular, né? Sempre manteve uma regularidade, brigava ali na parte de cima da tabela, sempre ia pra Libertadores. A queda realmente foi um caso à parte, mas não mexeu muito com o time. O time conseguiu se reerguer. Futuro próspero aí pro Grêmio. Tá, inclusive, melhor que o rival Inter, né? Trouxe o Soares, então o time conseguiu se reconstruir muito rápido. Sim, o Soares, que é um jogador, apesar da idade, é acima da maioria dos jogadores do futebol brasileiro, então ele sempre dá algo a mais ao time e o time precisava muito disso. Ele finaliza bem, ele sabe fazer 1-2, ele é um jogador completo, faz muita diferença. Um jogador como o Soares no elenco. Faz diferença até para os outros jogadores ter um jogador como ele. Em Curitiba aí, cara, 4 pontos em 12 jogos, muito difícil. Fez 9 gols e tomou 26. Complicada a situação, coxa. Situação muito complicada, eu acho difícil o time escapar. Muito campeonato aí pela frente, mas difícil, cara, difícil. Quando começa mal assim. E agora um time que é o inverso do Curitiba, né? Um time que começou muito bem o Brasileirão. Cara, e essa vitória do Botafogo contra o Palmeiras, muito importante. O Palmeiras é o time que figurava ali em segundo lugar, né? E com essas 2 derrotas, o Botafogo conseguiu abrir uma certa vantagem. Acho que 7 pontos pro vice-colocado, que agora é o Grêmio, o gol do Tiquinho Soares. E Botafogo soube sofrer nesse jogo aí também, cara. Teve pênalti perdido, o Palmeiras atacou pra caramba, mas o que vale é o resultado, né? Enquanto o Curitiba tá com um azar de time que vai ser rebaixado, o Botafogo tá com uma certa sorte de campeão, cara. Tá cada dia mais perto do título. A galera fala aí que o time não vai conseguir se manter, mas o time vem mantendo uma certa regularidade, vencendo jogos como esse aí, que é um jogo super importante. Tá complicado, cara. E o Palmeiras aí, com essas 2 derrotas, né? Se distanciou um pouco. Acho que o foco maior do Palmeiras é a Libertadores, mas eu acho que tem elenco para brigar pelos 3 títulos, contando aí com a Copa do Brasil. Mas essas 2 derrotas aí vão pesar, né? Porque no campeonato de ponto corrido, acho que todo ponto vale muito, cara. Toda partida é muito importante. Aí a tentativa, o gol de empate que foi anulado, né? Difícil. Botafogo soube sofrer, levou um pouco de sorte, mas, pô, vitória é muito importante, cara. Muito importante pro Botafogo. Vitória importantíssima, que dá ainda mais confiança pro time, que agora abriu 7 pontos. Então vai ser líder pelo menos, provavelmente mais 2 rodadas. E realmente o Botafogo não é o melhor elenco do Brasil, mas o time vem mantendo uma regularidade muito, muito grande. E eu acho que briga pelo título até o final. Pode ser que não ganhe, mas eu acho que vai brigar pelo título até o final, sim. Porque vem mostrando muita regularidade. E essa partida prova que o time é muito competitivo no Campeonato Brasileiro. Acho que ainda tem um que a mais, né? Que o foco principal do Botafogo aparenta ser o Brasileirão. Então, não tem vamos dizer assim, alguma coisa que faça o Botafogo poupar jogador, coisa do tipo. Tá jogando a Sula ali, passou, mas eu acho que o time não tá tão focado na Sula quanto no Brasileirão. Acho que o time vê no Brasileirão uma oportunidade maior de título, já tá com uma vantagem estabelecida, e eu acho que se focar agora, cara, continuar ganhando pontos importantes, e com o tropeço dos adversários, ali o pênalti perdido pelo Veiga, com o tropeço dos adversários, eu acho que o Botafogo tem tudo para abrir uma grande vantagem agora, uns
12 pontos aí pro segundo colocado. E manter lá na frente, cara. Mas Brasileirão, né? Brasileirão é difícil. A gente já teve vários campeonatos aí que o time tava na frente, chegou ali no final e não conseguiu manter. Realmente pontos corridos tem disso. E como a gente ainda tá no começo, não pode, apesar de estar muito bem, não pode também achar que, né, tá encaminhado, porque ainda não tá. Mas o time tá construindo muito bem esse início de campeonato. Então, Botafogo. E também tem isso que você falou, que tá muito focado no brasileiro. Apesar de estar classificado na Sul-Americana, se eu não me engano, ele tá empatado em pontos com a LDU e tal. Então, o foco é total no brasileiro, praticamente. E isso faz a diferença, né? Primeiro projeto SAF aí que tá mostrando um resultado acima da média, né? Com certeza. Não sei, não tenho certeza, mas eu acho que tem um pouquinho de tempo a mais também, mas ainda é recente. E tá dando um pouco de resultado agora. Já tá em primeiro no brasileiro aí, com uma boa vantagem. Eu acho que o Botafogo nos próximos anos pode figurar mais vezes aí entre os primeiros colocados. Vamos agora pro Bragantino aí, que ganhou do Goiás. Na última rodada já tinha conseguido uma vitória estrondosa contra o Flamengo. Não deixou o Flamengo jogar. E hoje, de novo, cara, não deixou o Goiás jogar. Tem uma finalização. O time não deixou o adversário jogar. Dominou a partida. Nossa, teve muitas chances. Eu acho que o 2-0, inclusive, saiu barato pro Goiás. E Bragantino, nas duas últimas partidas, cara, fez grandes jogos. Se manter esse nível de atuação, é um time também que é pra gente ficar de olho. Agora a questão é se vai manter. Olha que golaço. Se vai manter essa regularidade ou não, né? O Bragantino tem feito boas partidas contra o Atlético Mineiro também. Eu assisti um pouco do jogo e eles jogaram bem também. Fez 4-0 no Flamengo, que é visto como o melhor time do Brasil, o melhor elenco. Então é um time realmente para ficar de olho. O Sacha tá muito bem, caiu como uma luva nesse time. Combina muito. E como você disse, foi pouco pelo que foi o jogo. E o Goiás está numa situação também que já está ficando chata. Eu acredito que o Goiás lute para cair também, junto com o Coritiba, América. Apesar de ter alguma expectativa, porque fez uma campanha razoável ano passado, eu acho que esse ano a tendência é de que lute para não cair. Também imagino que lute para não cair, mas o Goiás tem conseguido alguns pontos importantes no Brasileirão. Conseguiu ganhar, inclusive, do Botafogo, né, que é o líder. Mas a tendência é negativa, cara. A tendência é brigar para não cair. Nessas duas últimas partidas aí, o Goiás não finalizou no gol. Se eu não me engano, o Flamengo também não finalizou no gol. Então, o goleiro do Bragantino tendo uma vida tranquila, né? Mas, cara, tem que manter a regularidade. O Bragantino é um time que nunca, ao meu ver, nunca conseguiu se manter tão regular assim, brigar nas partes altas da tabela. Sempre é um time que dá trabalho, sempre é um jogo difícil, mas não é um time que tem se saído vitorioso nos últimos anos. 2 jogos, né? Não dá pra dizer muita coisa, mas eu tenho visto um bom futebol do Bragantino. Como você disse, o Eduardo Sacha caiu muito bem. Mas só o futuro vai dizer o que o Bragantino vai almejar nesse Brasileirão aí. Eu acredito que possa lutar pela classificação na pré-Libertadores. E possa fazer uma boa campanha também na Copa Sul-Americana, né? Porque ano passado foi muito bem, chegou até acho que foi antes, né? Que chegou até a semis, uma coisa assim. Então, eu acredito que o time possa ir bem no Campeonato Brasileiro. O time ganhando de 2-0, né? No finalzinho ali ainda tentando fazer gol. Mas, cara, tem que manter a regularidade. Tá em 7º no Brasileirão, mas campeonato muito embolado. Acho que até o Cruzeiro, pode-se dizer, até a 12ª posição. Do segundo até o 12º é diferença de 6 pontos. Então, um campeonato que pode mudar muito em 2 rodadas.
O Bragantino, só o futuro dirá o que será do Bragantino no Brasileirão. O terceiro time de Minas aí na Série A, né? O América Mineiro enfrentou o Internacional. E o América, cara, vice-lanterna do Brasileirão, não tá vivendo uma boa fase. Ao meu ver, é um time que não joga. Dos times da zona de rebaixamento, é o time que joga o melhor futebol, na minha opinião. Mas não tá conseguindo transformar isso em resultado. Começou ganhando do Grêmio, no último jogo tomou a virada. De novo, começou ganhando do Inter e tomou a virada. Tá difícil a situação do América Mineiro. O time tem alguns problemas, né? O Wagner Mancini não tá conseguindo encaixar o melhor jogo. E esse jogo eu imaginei que seria um jogo difícil pelo Inter, pelo que foi o confronto na Copa do Brasil. O América conseguiu eliminar o Inter. E só que no Brasileiro não tem dessa. O América Mineiro faz alguns jogos bons, mas acaba dando azar. E é isso. É o famoso jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Exatamente. O América também às vezes tem muito disso. Teve alguns anos que o América foi rebaixado e o time não jogava mal. O gol do Inter aí. Cara, o Inter tem feito, ao meu ver, não tem feito partidas incríveis, não tem sido o melhor time, mas tem conseguido vencer, cara. O Inter que não teve um bom comecinho assim, de campeonato, não foi tão bem, mas conseguiu alguns resultados, mas realmente não é um time que encanta. A torcida mesmo não é muito satisfeita com o desempenho do time. Então, no campeonato de pontos corridos, mesmo conseguindo alguns resultados por agora, pode ser que perca alguns pontos aí e acabe fazendo falta. Acho que vai figurar ali em cima, cara. Vai ser um time que vai conseguir uma pré-Libertadores ali também, porque é um time resultadista, né? Tem conseguido resultados, 2-1, 1-0. E é muito importante num campeonato de pontos corridos isso, cara. Apesar de não estar jogando bem, tá conseguindo pontuar. E no fim, é isso que importa, né? Jogar bem não garante nada. O que garante são os pontos conquistados ao decorrer do campeonato. É verdade. Apesar de que muitas vezes uma coisa leva a outra, o time é realmente resultadista, né? Então, o time sabe achar o gol. No final é ganhar os 3 pontos. O time sabe achar o gol aos 40 do segundo tempo, uma jogadinha ali que parecia que não ia dar em nada. Gol do Inter. Uma bela jogada acho que o alemão, né, que fez o gol. Inter, sexto colocado do Brasileirão. O América, como já havia dito, vice-lanterna, né, brigando ali na parte de baixo. Jogo que, sinceramente, esperava isso, cara. Esperava uma vitória magra do Inter ali, pelo histórico, né, pelo contexto. Foi o que de fato aconteceu. Um outro jogo aí que teve muitos gols, né? Foi Santos e Flamengo em 3-2. Cara, o Flamengo conseguiu tomar 2 gols do time que era o pior ataque do campeonato, junto com Coritiba e Cuiabá. Uma defesa que não tem sido nada sólida. Um time que foi humilhado pelo RB Bragantino, não conseguiu jogar. Óbvio que essa vitória é importante para, de certa forma, levantar a moral do time, mas não é para se dizer que o Flamengo tá bem, cara. Contra o Santos vem muito mal no campeonato e sofreu para ganhar do Santos. Tomou 2 gols de um time que tem um péssimo ataque. E o Flamengo tem que melhorar urgentemente se quiser brigar de fato por alguma coisa. Tá em terceiro no Brasileirão, mas é um campeonato muito embolado. Na Libertadores não tem feito uma campanha tão boa assim. Conseguiu eliminar o Fluminense ali na Copa do Brasil, mas a exemplo do Corinthians foi uma coisa à parte. Não foi o demonstrativo de um trabalho que vem sendo feito. Foi um ponto fora da curva. Olha o gol que o time tomou. O Pereira não conseguiu acompanhar, o cara apareceu sozinho.
Flamengo tem que achar sua forma de jogar, né, cara? Porque todo jogo é um futebol, joga de uma forma diferente. Apesar de que tem variado muito as escalações. Mas tem que se encontrar, cara. Se o Flamengo não se encontrar logo, esse ano aí o time não vai conseguir ganhar nada. E pra torcida do Flamengo, né, que já tá acostumada com títulos aí nos últimos anos, acho que vai pesar negativamente. E o Flamengo é capaz de brigar, tem um bom elenco, trouxe bons jogadores, mas não tem conseguido transformar isso num futebol bem jogado ultimamente. O Flamengo já tinha problemas na defesa com o Vitor Pereira, e chegou o Sampaoli e não resolveu até agora. E nunca foi o forte do Sampaoli a defesa, né? O time dele sempre teve um ataque bom, mas a defesa que sofre muitos gols. E como você disse, o Santos era o pior ataque, fez 2 gols no Flamengo. Então, mesmo estando em terceiro lugar, o time sofreu 6 gols em 2 jogos. Então, isso já é um sinal de alerta, porque o ano todo já deu nesse problema. E o Flamengo parecia que ia engrenar e teve aí essa goleada. Aí já abala um pouco a confiança do time, né? E do elenco que tem o Flamengo, o time que tem o Flamengo, as expectativas ainda sempre ficam cada vez mais altas, né? Isso talvez possa atrapalhar um pouco o time, que é uma incógnita aqui para mim, mas eu acredito que pelo bom elenco que tem, deve brigar por... Não deve ganhar todo, né? Porque isso é muito difícil. Mas eu acho que deve brigar por algum título sim. Se vai ganhar, eu não sei. Mas pelo elenco, é muito possível que brigue por todos os títulos. Eu acho que o que pesa mais não é a derrota em si, mas o fato do time não ter conseguido jogar, cara. O time não conseguiu jogar contra o RB. E o Santos, eu imaginei que ganharia do Corinthians. Tomou aquele 2-0, vem jogando mal. E se não arranjar um moleque de 12 anos muito bom e colocar pra jogar aí, acho que vai cair, hein, cara. O Santos é um forte candidato a jogar a Série B no ano que vem. Eu concordo, é um dos 3 times do Brasil que nunca caiu. Mas realmente vem jogando muito mal. Crise, a torcida fazendo protesto. E se não se cuidar, pode ter a sua primeira queda. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Mas tem que abrir o olho. Último jogo aí da rodada, jogo de segunda-feira. Outro time, 2 times que figuram na parte de baixo da tabela, né? O Vascão da Gama e o Cuiabá do Davidson. Cara, foi um jogo equilibrado. Foi uma vitória muito importante para o Vasco, por se tratar de um confronto direto. Mas o torcedor do Vasco tem que entender, cara, que o time é ruim. Que o time vai brigar lá embaixo, o time vai sofrer. E é importante ganhar pontos nesses jogos que são confrontos diretos, né? Que aí você, além de subir na tabela, você empurra o seu adversário para baixo. Foi o que aconteceu hoje, né? Segunda-feira. Jogo equilibrado, jogo sofrido, mas o que importa é o resultado, cara. 1-0 ali pro Vasco, ótimo resultado. E é isso, cara. Tem que dar o máximo nessas partidas aí e segurar, tentar ganhar pontos importantes fora de casa, porque o Vasco não é um bom time, cara. O Vasco vai brigar para não cair. Essa é a verdade. A realidade do Vasco hoje é essa. São 9 pontos em 12 jogos e vai sofrer até o fim do campeonato, cara. Eu também acredito que vai ser sofrido, pessoal. O torcedor ficou entusiasmado, né, com a SAF, mas isso demora um tempo. O Vasco fez algumas contratações, mas algumas não deram tão certo. E é isso, o elenco não é tão bom e vai ser sofrido. Tem que conseguir alguns pontos nos confrontos diretos. Já perdeu contra o Goiás. Olha aí, esse pênalti achado. 1-0 com esse pênalti aí, cara. Jogada foi impotente. As vitórias do Vasco só teve 2 vitórias no campeonato, né? E 2 vitórias achadas. Então, o time tem que melhorar muito o rendimento se não quiser sofrer. 2 vitórias e 3 empates aí no Brasileirão. 9 pontos, né? O Cuiabá tem conseguido alguns resultados importantes. O Davidson tem sido bastante decisivo, por incrível que pareça.
Não acho o Davidson um bom jogador, mas ele tem... No Cuiabá tem se destacado. Mas, cara, tem que... Esse tipo de confronto direto aí, não dá pra perder esse tipo de jogo. Pros times da zona de rebaixamento, são os jogos mais importantes. Mas, cara, 2 times que vão brigar lá embaixo. Na parte de baixo, tem bastante times aí propícios a cair, mas acho que a briga maior vai ficar entre Santos, Cuiabá, Goiás, Vasco, América Mineiro e Curitiba. Imagino que pelo peso das camisas, acho que o Vasco e o Santos consigam se livrar. Mas tem muita coisa para acontecer ainda nesse campeonato, cara. Vascão mal, vai brigar lá embaixo. Acho que a torcida se animou principalmente pelo início do Carioca ali. Mas depois o time mostrou que não é lá essas coisas. Um time limitadíssimo. Mas, cara, tem que se manter na Série A aí, porque, igual eu disse, o projeto SAF é um projeto que demanda um pouco mais de tempo. Os caras não vão, no primeiro ano ali, fazer uma coisa absurda. Então, tem que ter um pouco de calma da torcida do Vasco aí, saber apoiar o time e ajudar o time, porque o time vai precisar bastante. A torcida do Vasco tem que ser paciente. Eu sei que nos últimos anos está sendo difícil, né? Porque já deu um pouco de tempo. Mas a SAF não veio para fazer milagre, né? Então, é isso. O time é limitado, então vai ser briga para não cair mesmo. E quem sabe, se o time conseguir melhorar, possa conseguir ali alguma vaguinha na Sul-Americana ali em 13º, 14º, talvez. Essa é a maior projeção que o Vasco pode fazer no momento. Esse foi o proprietário da bola aí, da 12ª rodada do Brasileirão. Tem alguma observação final aí, João? Acho que só que o campeonato tá muito no começo ainda. Tem muita coisa para acontecer, mas o destaque positivo, os maiores destaques positivos são os 2 líderes aí, que eu acho que ninguém esperava que ia ser, né? Que é o Botafogo e o Grêmio, que estão muito bem. Então, principalmente o Botafogo está conseguindo manter uma regularidade muito grande. Então, isso mostra que já mostrou várias vezes, né? E mostra mais uma vez que o futebol não tem ciência exata. Então, é isso. Destaques negativos, algum? Ou já esperava que esses times iam estar lá embaixo? Acho que o destaque negativo foi o Coritiba, que apesar de ser um time da parte de cima e da parte de baixo, não poderia ter tomado 5-1, né? Realmente. Mas, cara, isso aí não descreveu exatamente o que foi o jogo. Eu acho que tem muito mais a ver com a maré de azar que o Coritiba tá. Espero que o Coritiba consiga se recuperar. Eu gosto do time do Coritiba, mas difícil. Mas é aquilo, cara. Acho que a briga pra não cair, ela não é uma briga de fato pra não cair. São vários times que têm grande tendência a cair. Acho que o que jogar pior vai cair, cara. Então, tipo, se você fizer o básico, você consegue não ser rebaixado.